Olá, Shalom. Nós queremos começar o nosso curso básico de teologia e o nosso objetivo aqui nessa primeira aula é te explicar como que esse curso vai funcionar, qual é o modelo que nós vamos usar nesse curso, qual é a nossa intenção com esse curso e como que vai ser essa dinâmica ao longo dessas aulas. Primeiro, eu quero te dizer que o nosso único objetivo com este curso é fornecer para o corpo de Cristo, fornecer para a igreja um pouco mais de material, um pouco mais de conhecimento a respeito da palavra de Deus. Por isso nós pensamos em aulas curtas, aulas de 20 a 25 minutos no máximo, objetivas, com uma quantidade de informações depois entregue para você através do material que será disponibilizado, para que você relembre, para que você assista novamente a aula e para que você tenha um material em mãos. O objetivo então é fornecer para você um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus. Eu sei que a maioria já frequenta a igreja, já assiste cultos, já presta cultos ao Senhor todas as semanas e que acaba ouvindo ali um sermão em todas as semanas e aumentando um pouquinho o seu conhecimento. Mas o sermão ele não tem a função ou não tem o objetivo, primeiro, de ensinar. É claro que você aprende com o sermão, mas o sermão não é uma sala, o púlpito não é, e a igreja, né, eles não mostram ali um quadro e uma sala de aula. O sermão tem como objetivo te exortar, tem como objetivo te ensinar o caminho do Senhor, mas ele não tem como objetivo principal te dar um pouco mais de conhecimento, de ferramentas para o seu andar cristão. Muitas pessoas, muitos jovens são envolvidos, especialmente quando chegam nas universidades, são envolvidos por doutrinas, por teorias, por filosofias que acabam afastando esses jovens da igreja, acabam afastando esses jovens do Senhor, pelo simples fato de que faltou para esses jovens conhecimento. Quando eles chegam a uma universidade, eles encontram lá um professor, geralmente um sociólogo, um filósofo, um historiador, alguém que tem um bom conhecimento teórico, um bom conhecimento técnico. Essa pessoa acaba trazendo uma quantidade muito grande de informações para a cabeça desse jovem e esse jovem acaba se perdendo porque não tem argumentos teóricos, não tem argumentos históricos, não tem conhecimento para contrapor ao conhecimento desses professores. Infelizmente, nós temos vivido uma época em que o povo cristão tem, apesar da multiplicação de livrarias, o povo cristão tem lido menos. Geralmente o que se vende hoje no meio cristão são livros quase que de autoajuda, livros sérios, livros profundos que te fazem ler e parar para pensar a respeito do que está sendo dito, quase não são vendidos. Então, o nosso primeiro objetivo é esse, fornecer para você conhecimento técnico, fornecer para você conhecimento teórico, fornecer para você base de conhecimento das Sagradas Escrituras, para que você seja alguém pronto para defender a sua fé, não apenas a partir de sinais, a partir de maravilhas que Deus continua fazendo, mas talvez para aquele seu professor, para aquele seu amigo que é ateu, para aquele seu amigo agnóstico que não conhece, que não deseja conhecer o Deus único e verdadeiro, mas muitas vezes tem como objetivo te afastar desse Deus, é fornecer para você esse conhecimento. E para aqueles que já estão na igreja, para aqueles que já estudam a palavra de Deus, é te capacitar para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer com excelência.
Então, estes são os nossos dois objetivos. Para aqueles que estão na igreja, capacitar para realizar de forma excelente a obra do Senhor. E para aqueles que estão na igreja, mas que não têm um chamado para liderança, que não são pastores, que não têm nenhum cargo, não exercem nenhum cargo na igreja, é te dar conhecimento para que você sobreviva nesse mundo tão cheio de teorias e de doutrinas que afastam o homem do conhecimento de Deus. Eu quero então agora te explicar como que serão as dinâmicas dessas aulas. Primeiro, nós teremos a priori 4 aulas semanais. Terça, quarta, sexta e sábado. Essas aulas serão disponibilizadas. Não quer dizer que você precisa assistir nesses dias. Você pode sentar e assistir tudo de uma vez, porque serão aulas curtas, mas serão disponibilizadas 4 aulas semanais. Essas aulas serão aulas expositivas, associadas ao material. Então, o material, como eu disse, ficará disponível e em alguns momentos nós vamos projetar esse material aqui na tela para você acompanhar o que nós estamos falando, mas, em regra, nós teremos aulas expositivas e leituras. Mesmo durante a aula, algumas leituras de alguns textos que nós consideramos essenciais, nós consideramos importantes para entendermos o que está sendo dito, o que está sendo ensinado. Quando nós terminarmos um módulo, cada módulo eu preparei, eu fiz um planejamento para que cada módulo dure 10 aulas. Exatamente 10 aulas, ou seja, a cada 2 semanas e 2 dias nós mudaremos de módulo. Então, a cada módulo, a cada 9 aulas, nós teremos uma aula para dúvidas. Dúvidas que vocês vão poder deixar no nosso canal no Instagram, aqui no nosso canal do Facebook. Você vai poder escrever aí nos comentários, deixar as suas dúvidas para que a gente, na última aula do módulo, a gente explique todas essas dúvidas. Caso não tenha dúvidas, a gente usa essa aula para aprofundar um pouco mais em alguma parte do conteúdo que ao longo das 9 aulas nós percebemos que não tenha ficado muito claro, ok? O nosso primeiro módulo tem como tema a teologia do Antigo Testamento. Eu quero te explicar que nesse primeiro momento, nesse primeiro módulo, nós iremos falar da formação do Antigo Testamento. Caso tudo corra bem, aconteça da maneira que nós estamos esperando, nós poderemos colocar o estudo teológico do Antigo Testamento num outro momento, mas agora nós iremos estudar a formação. E por que eu preferi começar por esse tema? Porque uma das coisas que a gente mais escuta nas faculdades é que a Bíblia é a história do povo judeu. Pessoas que nunca leram a Bíblia, pessoas que nunca gastaram tempo estudando a Bíblia, chegam para você e dizem: eu não acredito na Bíblia, a Bíblia é um livro de história, a Bíblia é o livro da história do povo judeu. E se nós tirarmos a Bíblia do contexto do povo judeu, ela não faz nenhum sentido. Ora, como isso é algo muito comum, né, eu quero começar por esse tema. E quero te contar algumas coisas. Por exemplo, você sabia que a primeira Constituição no mundo, está na Bíblia? É a lei, é a Torá. A primeira Constituição, o primeiro sistema constitucional do mundo está na Bíblia. Nenhuma outra nação antes de Israel teve sequer primórdios de Constituição. Talvez alguém do direito esteja assistindo e pense: mas o Código de Hammurabi? Bom, primeiro, se você é do direito, você sabe que o Código de Hammurabi não é uma Constituição, ele está muito mais ligado para um código muito mais semelhante, aliás, a um Código Penal, não uma Constituição, né? Mas os grandes constitucionalistas brasileiros, eles afirmam categoricamente que a primeira Constituição foi a Constituição do povo de Israel, a Torá. Então, essa é uma curiosidade. Segundo, talvez você já tenha lido por diversas vezes lá em em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 5,
que um certo dia Moisés estava apacentando as ovelhas ali de Jetro, do seu sogro, né? E Moisés olhou para cima no monte e viu uma chama, viu um fogo. E quando ele se aproximou, Moisés percebeu que havia de fato ali um fogo, mas que a sarça que estava onde estava aquele fogo, aquele arbusto seco, não se consumia. Moisés, então, atraído por este fato, não pelo fato do fogo, porque fogo, combustão espontânea no deserto, com um ramo seco, é a coisa mais fácil que tem de acontecer. Mas Moisés, atraído por este fato de que a sarça não se consumia, se aproxima. E quando ele se aproxima, ele ouve uma voz: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é uma terra santa. Você sabe por que Deus mandou Moisés tirar a sandália? Eu sei, o contexto do texto diz que é porque era, ou foi porque aquele lugar era santo, porque Deus estava ali, não que o lugar em si fosse santo, mas a presença de Deus santificava aquele lugar. Tudo bem, mas não é só isso. Deus está usando o que Moisés entendia. Deus não iria falar com Moisés de uma forma que Moisés não entendesse o que Deus estava falando. Por exemplo, eu sou formado em física e muitas vezes Deus já usou princípios da física para falar comigo, para que eu entendesse algo da sua palavra. Dificilmente Deus pegaria alguém que nunca estudou física e falaria da mesma forma, assim como dificilmente Deus usaria princípios da medicina para falar comigo, porque eu não sou médico. Deus é um pedagogo e ele usa aquilo que é do nosso próprio conhecimento, do nosso próprio cotidiano, para que a gente entenda o que ele quer dizer. Se nós analisarmos na história do Egito, onde Moisés foi criado, nós iremos perceber que quando um deus egípcio se manifestava, esse deus obrigatoriamente não estava calçado. E mais do que isso, quem estava próximo a ele também não podia estar calçado. Deus está usando um contexto e está mostrando para Moisés: Moisés, eu sou Deus. E como eu sou Deus, tire as sandálias. Mas Moisés, mais do que isso, eu sou o único Deus. Por que Deus não disse o nome para Moisés? Moisés pergunta para Deus qual é o seu nome. E Deus diz para Moisés: diga que o eu sou te apareceu. Por que Deus não quis falar para Moisés o nome dele? Qual o problema? Nenhum. Acontece que no coração de Moisés havia um conhecimento enraizado lá do Egito, de que aqueles que conheciam o nome da divindade tinham poder sobre a divindade. E Deus está mostrando para ele: Moisés, você nunca terá poder sobre mim, porque eu sou Deus, não aqueles do Egito. Entendeu? Então, são estes detalhes, são essas características importantes do texto que muitas vezes elas passam completamente despercebidas. A gente não consegue, lendo somente o texto, a gente não consegue perceber isso. São essas coisas que nós queremos deixar aqui nesse curso à sua disposição, para que você aprenda, para que você cresça, para que você possa discutir com o seu professor de sociologia, discutir com o seu professor filósofo, quando ele vem citar para você a ética protestante, o espírito do capitalismo, você tenha argumentos para falar com ele a esse respeito, usando, por exemplo, o texto de Deuteronômio, capítulo 15. Então, esse é o nosso objetivo final com esse curso: te capacitar. E escolhemos esse tema porque nós entendemos que é o tema que causa mais dificuldade no meio do povo cristão quando confrontado. Por quê? Porque é no Antigo Testamento que nós temos a narrativa do dilúvio, é no Antigo Testamento que nós temos a narrativa da queda, é no Antigo Testamento que nós temos a narrativa da criação, é no Antigo Testamento que nós temos a narrativa do Mar Vermelho se abrindo. São fatos maravilhosos, mas que nós precisamos entender para que, quando confrontados, nós saibamos o que dizer. Então, nesse primeiro módulo, nessa nossa primeira aula, nós
pensamos em explicar como que o curso funciona e falar um pouquinho sobre a formação ou a introdução, né, ao Antigo Testamento, a formação do Antigo Testamento. E eu quero caminhar um pouquinho com vocês nesse tema. Primeiro, o Antigo Testamento não foi formado à medida que os livros foram sendo escritos e não foi formado num período curto de tempo. Levou aproximadamente 1000 anos para que esse Antigo Testamento, esse cânon, estivesse formado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós precisamos entender o Antigo Testamento como um judeu entende. Por quê? Porque as Escrituras, como Jesus várias vezes nos diz nos Evangelhos, se referem ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é formado por 3 grandes grupos de livros e a lei. Nós temos os livros históricos, primeiro grupo. O segundo grupo é o grupo dos livros poéticos ou sapienciais. E o terceiro, grupo dos profetas. Dentro desse grupo dos profetas, nós temos uma divisão. Nós temos os profetas maiores e os profetas menores, que também eram chamados de livro dos 12. Assim como nos livros históricos, nós temos os profetas anteriores. Quando a gente está estudando, por exemplo, Josué, Juízes, nós temos os profetas anteriores. E além desses grupos, nós temos a Torá, que é a lei, que são os livros escritos por Moisés, são os 5 primeiros livros. A esse conjunto nós chamamos de Tanakh. O que quer dizer isso? Isso é a expressão, vai aparecer aí para você, ela significa, ela é um acrônimo, né? E ela tem a letra T, a letra N e a letra K. E essas letras indicam para nós o conjunto, ou 3 conjuntos de livros, da forma que os judeus olhavam para eles. Então nós temos a lei, nós temos os ensinamentos e nós temos os profetas. A lei, os profetas, os ensinamentos ou os escritos. Tá? Então, a Tanakh é literalmente o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. Ele se resume a esse grande grupo. Essa divisão é uma divisão que existe no texto massorético do Antigo Testamento. O que é texto massorético, pastor? Texto massorético é o texto que foi formado por um grupo de judeus. A palavra massorético vem de massorá, que é literalmente, né, na tradução assim bem, tradição. Então, esse texto, ele surgiu aproximadamente no século VI, quando um grupo de judeus organizou os textos que já eram conhecidos e ajudou a formar o que seria o cânon do Antigo Testamento. Nós vamos discutir isso um pouco mais à frente. Então, o texto massorético, ele se divide nessas 3 grandes partes. Você tem a lei, você tem os profetas e você tem os escritos, ou a história, os ensinamentos da história, que são os livros históricos. Tá? Essa divisão ajudou o povo de Israel a não só conhecer a sua história, mas a gravar essa palavra na mente das crianças, na mente dos adolescentes. Porque a Torá era ensinada todos os dias em casa. A criança aprendia a Torá em casa. Mas por quê? Por que isso era importante? Qual foi o objetivo, né? Ou os objetivos da formação desse Antigo Testamento? Eu separei, você vai ver aí no material, pelo menos 5 objetivos. O primeiro objetivo, demonstrar que existe um único Deus. Demonstrar que existe Deus, que esse Deus é único e que Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso que nós vamos ler no capítulo 1, no versículo 1 de Gênesis. Gênesis, que é Bereshit, que significa literalmente no início.
quando a palavra de Deus nos diz no verso 1, no princípio ou no início, criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, e haja luz, e houve luz. A Bíblia então começa revelando que no princípio Deus criou a terra. Nós precisamos entender que para Deus nós temos uma eternidade sem fim. Mas nós entendemos essa eternidade como sendo uma eternidade passada e uma eternidade futura. Porque nós não sabemos quanto tempo se passou desde o instante em que Deus fez o universo até o instante em que Deus fez a terra. Nós não sabemos quanto tempo ainda teremos nessa terra. Mas nós sabemos que daqui para frente nós teremos uma eternidade. Então nós temos uma eternidade que está no passado e nós temos uma eternidade também que está no futuro. Segundo objetivo, contar como nasceu Israel e como Deus escolheu andar com esse povo, representando uma figura do povo de Deus, não apenas no Antigo Testamento, mas em todos os tempos. Deus demonstra através do Antigo Testamento que ele escolheu um povo, soberanamente. Usando a sua soberania, Deus olhou para a terra e escolheu um povo. Deus está mostrando que ele tem um povo que ele escolhe na terra e que ele deseja andar com esse povo. Terceiro, mostrar que Deus nunca, mesmo desejando andar com esse povo, Deus nunca abriu mão da sua santidade e nem de nenhuma das características inerentes à sua pessoa. Ou seja, Deus, diferente dos deuses da mitologia grega, Deus não tem defeitos morais. Como disse Empédocles, se um cavalo pudesse escolher um deus, o deus do cavalo teria a forma de um cavalo, porque os deuses gregos têm a forma de homens, com as suas paixões e com seus defeitos. Isso não pode ser dito em relação ao Deus verdadeiro, porque ele não tem defeitos, ele não tem nenhum vício, ele não tem nenhuma queda moral. Deus não abriu mão de quem ele é para andar com o homem, mesmo depois da queda. O homem caído precisou buscar um Deus santo e precisou entender que esse Deus santo, às vezes, o disciplina por causa da sua própria santidade. Quarto, revelar um Deus que ama ao ponto de punir aqueles que agem contrários a esse amor. Muita gente fala, mas Deus mandou matar no Antigo Testamento. Mandou. Mas Deus não mandou matar porque Deus é um sanguinário. Não. Porque Deus revela o seu amor. E quando alguém decide escolher o caminho oposto a esse amor, e escolhendo o caminho oposto a esse amor, se levantar contra aqueles a quem Deus ama e amam a Deus, Deus pune essas pessoas. Até hoje isso acontece. E em último, revelar o plano eterno de Deus para a humanidade, incluindo o plano da salvação através do Messias. Então nós temos pelo menos 5 objetivos para estudarmos, ou 5 objetivos para a existência do Antigo Testamento e 5 motivos para estudarmos o Antigo Testamento. Eu quero encerrar te dizendo que o cânon do Antigo Testamento ele é composto por 39 livros. Esses livros estão divididos na Torá, que são os 5 primeiros livros, nos livros históricos, nos livros sapienciais, nos profetas maiores e nos profetas menores. Nós temos 5 livros no início, nós temos 12 livros, nós temos mais 5 livros, nós temos mais 5 livros, nós temos mais 12 livros. Então, essa é a divisão do Antigo Testamento. Ah, mas o cânon da Bíblia protestante é diferente da Bíblia romana, da Bíblia católica romana. É verdade. Nós iremos ver por quê. Na nossa próxima aula eu vou te explicar por que a Bíblia católica tem 7 livros no Antigo Testamento a mais do que a Bíblia protestante. Nós vamos terminar, vamos parar por aqui e eu quero te incentivar
a pegar o material, ler o material, estudar esse material, consultar outras fontes e assistir a todas as aulas. Deus irá abençoar a sua vida, Deus irá te capacitar cada dia mais. Deus te abençoe.